Então, aqui, voltando. Pronto. Então, vamos agora analisar isso aqui na prática, né? Eu tenho aqui três estruturas. Nós já vimos isso aqui, pronto. Eu tenho aqui três estruturas, certo? Essas estruturas, se você observar, ela é igual. Mesma coisa que na estrutura 1 é a mesma da estrutura 2, é a mesma da estrutura 3. Aí, vamos aqui. Dentro daquelas 4 sub-regras, eu já disse que nessa situação, como nós estamos só vendo hidrocarboneto, esqueça o grupo funcional, ok? Aí, mas eu vou mostrar um exemplo com o grupo funcional. Segunda regra, quando eu tiver maior número de insaturação, eu tenho ligação dupla. Gente, isso aqui é do efeito que eu vou mostrar aqui para a cadeia principal, tá? E aí acabou não pegando efeito aqui. Mas não vai dificultar aqui o que eu vou explicar, certo? Então, aí a segunda regra, o maior número de insaturações. Eu tenho insaturações aqui, que é ligações duplas ou triplas? Não tem, certo? Lembrando que isso aqui é só das animações, vocês vão já ver. Aí eu vou ter as duas últimas regras, quando eu tiver o maior número de ramificação e a sequência mais longa de carbono, tá? Então, vamos lá. Se eu considerar aqui na linear, que são esses carbonos aqui vermelhinhos, ó, com uma cadeia mais longa, pegando a quarta sub-regra lá, eu vou ter quantos carbonos? Vou ter 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a cadeia, vamos dizer que mais longa, tá? Aí, eu posso também ter assim, ó. 1, 2, 3, e ao invés de eu seguir para cá, eu descer, ó. 4, 5. Também te dá a mesma quantidade de carbono, certo? E eu também posso, começando lá de cima, ó, 1, 2, acompanhe comigo só os carbonos vermelhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 3 possibilidades de ter a sequência da cadeia mais longa. Só que essas 3 possibilidades me deram a mesma quantidade de carbono, me deram 5, 5 e 5. Então, eu ainda não consigo determinar quem é a cadeia principal. Primeiro, porque aqui é carbono e hidrogênio, foge lá o grupo funcional. Segundo, que eu não tenho aqui uma insaturação. E na última regra lá, todo mundo, independente da ordem que eu chegar aqui, vai ter a maior quantidade de carbonos, vai ser sempre 5. Aí vem, quem vai definir vai ser a regra 3, a maior quantidade de ramificação. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, se eu considerar aqui na linear como a cadeia principal, tá? Sobrou isso aqui, ó. Isso aqui não vai fazer, se eu considerar aqui como a cadeia principal, olhando só para o 1. Isso aqui não vai participar da cadeia principal, ele vai chamar ramificação. Aquilo que fica pendurado, entre aspas, eu chamo de ramificação. Aí, ó, isso aqui é uma ramificação, ó. Aqui, isso aqui tudo é uma ramificação, tá? E aqui em cima também é uma outra ramificação. Então, nessa situação, quando aqui é linear, ela for a cadeia principal, eu vou ter quantas ramificações? Eu vou ter 2 ramificações, certo? Então, vamos segurar aí. Se eu considerar aqui, olhando para o composto 2, a cadeia principal, ó, como sendo aqui descendo, não sendo mais na linear. Aí, ó, o que foi que sobrou? Sobrou isso e isso. Então, agora eu vou ter, ó, essa ramificação, essa e essa aqui, tá? Ó, essa ramificação e essa aqui. Eu tenho quantas ramificações? Tenho 3. Opa! Então, essa possibilidade, ela já é eliminada. Por quê? Porque quando eu considerei a cadeia principal na linear, eu só tive 2 ramificações. Quando aqui não foi na linear, eu tive quantas ramificações? 3 ramificações, certo? Então, essa daqui, por enquanto, me dá como a cadeia principal, ó. Cadeia principal sendo isso aqui. Vou analisar a terceira possibilidade, ó. Sendo a cadeia principal, né? Não subindo lá, não pegando esse carbono aqui, acompanha só os carbonos vermelhos. Aí,
Quando isso aqui é a principal, o que foi que sobrou? O que foi que ficou empendurado? Ficou empendurado, ó, 1, 2 e 3, certo? Isso que está empendurado, verdinho, a gente chama de ramificação. Então, eu tenho duas possibilidades de ter a cadeia principal, no composto 2 ou na situação 2, na verdade o composto é o mesmo, ou na situação 3. E aí, como ambos te dão a mesma quantidade de ramificações e em nenhuma que eu tenho ligações duplas ou triplas, então nessa situação tanto faz. Tanto faz tu considerar a situação 2 como a situação 3. Agora, 1 não. Por que eu não vou considerar 1? Porque a 1 só me deu duas possibilidades de ramificação, tá? Gente, aí você vai testando. Por isso que eu precisei parar aqui na escolha da cadeia principal, para que vocês exercitassem e vocês compreendessem melhor. Então, ainda vou finalizar com outro vídeo mostrando mais duas situações.